Oi, pessoal, boa tarde. A gente vai começando e depois o pessoal vai chegando. Acho que o pessoal foi tomar uma água, ao banheiro, daqui a pouco se reúne de novo. Mas como o nosso tempo é curto e as nossas convidadas têm muito a dizer, então eu acho que todo tempo é precioso. Eu vou começar dizendo que eu estou aqui com duas autoras premiadas que são muito inventivas, acho que isso elas têm em comum, e transitam com habilidade rara entre diferentes gêneros literários e outras formas de arte. É raro encontrar autoras que transitem assim tão bem quanto vocês duas, então achei muito feliz a escolha da mesa. Eu vou fazer uma breve apresentação, não tão breve, das duas, embora talvez seja dispensável, mas vamos lá. Bertolo. Joana Bertolo é nascida em Lisboa em 1982. Licenciada em Design de Comunicação na Faculdade de Belas Artes de Lisboa e doutora em Estudos Culturais na Alemanha, a escritora e dramaturga publicou vários romances, livros de contos e literatura infantil. Em 2005, com 23 anos, foi finalista do Prêmio Jovens Criadores na área de literatura. Em 2009, o seu primeiro romance, Diálogos para o Fim do Mundo, foi o vencedor do Prêmio Literário Maria Amália Vaz de Carvalho, atribuído pela Câmara Municipal de Loures. Em 2015, publicou seu segundo livro de contos, Inventário do Pó, Estudos para a Máquina de Fazer Desertos, na editora Caminho. O crítico Miguel Real considerou esse romance um dos melhores do ano. Ecologia, o seu último romance, tô doida para ler, eu vou pegar aqui, tem na banca aqui do lado, para quem ainda não leu como eu. Ecologia, o seu último romance, foi semifinalista do Prêmio Oceanos 2019 e nomeado para o Grande Prêmio Adamastor de Literatura Fantástica Portuguesa em 2019. O Museu do Pensamento recebeu o prêmio de melhor infanto-juvenil da Sociedade Portuguesa de Autores 2018 e do Prêmio Literário de Fátima na mesma categoria. Recebeu diversos outros prêmios, numa trajetória admirável que endossa seu talento e destaque no cenário contemporâneo português. Foi também coeditora do jornal Pedal, de circulação gratuita, dedicada às bicicletas e cultura urbana. E no site da Joana, quem quiser, é só procurar na Wikipedia dela, na Wikipédia, tem o link para o site, e também fala do trabalho dela com a questão ambiental, e acho que vale a pena dar uma olhada. Joana, tem alguma coisa para corrigir ou acrescentar? Não. Já está. Está tão completo que tem até coisas que eu já não me lembrava que tinha feito. Tá bem. Então, a Verônica Stiger é nascida em 1973 em Porto Alegre, vive em São Paulo há mais de 2 décadas. É escritora, crítica de arte, professora universitária. Cursou jornalismo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é mestre em semiótica pela Unisinos e doutora em teoria e crítica da arte pela USP, com pós-doutorado em Roma e pelo Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo e pelo Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. Coordena o curso de Criação Literária da Academia Internacional de Cinema e é professora na pós-graduação em História da Arte e Fotografia da FAAP e na pós-graduação em Formação de Escritores do Instituto Vera Cruz. Seu livro de estreia, O Trágico e Outras Comédias, uma reunião de contos, foi publicado primeiro em Portugal e depois no Brasil. No ano seguinte, ganhou uma edição brasileira pelas 7 Letras. Sua obra-prima, eu vou tentar ler o nome. Eu pus... O Pisani Esviata.
Eu até procurei no Google Translator, porque é polonês. E significa a descoberta do mundo. Foi publicado pela Kozak Naif. Eu também li seu El Cabaran Gran Cabaré Demencial. Isso. Nossa, Lindíssima complicado. edição. Espero que outra editora republique. Seu lançamento mais recente, que é uma antologia de contos, Sombrio Ermo Turvo, é uma seleção de contos, causos, epifanias, poemas e textos de inspiração teatral. Saiu em 2019 pela editora Todavia. Sua obra literária explora as diferentes linguagens, desafiando os limites de gênero e assumindo os mais diversos formatos: contos, poemas, peça teatral, legenda, anúncio publicitário, palestra. Recebeu prêmios importantes e é também uma voz muito comprometida com as causas que apoia, como a Joana, e como os direitos das mulheres e de outras minorias políticas. Eu já encontrei em eventos literários como esse e também em passeatas na Paulista, protestando contra políticas do nosso governo. Tem alguma coisa a corrigir ou acrescentar? Só não dou mais aula, nem na a Academia Internacional de Cinema, nem no Instituto Veracruz. Dou mas em série de outros lugares. Essas informações ficam cristalizadas, exato. Né, na internet. É ótimo sempre perguntar. Eu vou fazer uma primeira pergunta que vale para as duas. Aí a gente pode começar pela Joana e depois para a Verônica. Tem um trecho de algo que... Bom, antes eu queria dizer que, como vocês, eu aprecio muito que, como cidadãs, vocês tenham uma presença política. E aprecio muito que na literatura isso entre, mas de uma maneira que não comprometa a qualidade literária. Isso é muito raro. O que a gente vê hoje é um desejo e até uma necessidade, né, de discutir pautas muito urgentes e transformadas em obras chamadas de literárias, né? E nem sempre isso cai bem na literatura, né? É uma junção delicada, né? E eu acho que a gente está com duas autoras que fazem isso muito bem. Então, quando me convidaram para essa mesa, foi um presente. E aí eu pensei numa citação da Zadie Smith, que é uma escritora inglesa, num texto que ela escreveu sobre um autor muito controverso, que é o Philip Roth, mas ela dizia assim, minha tradução livre, tá? Ele nunca confundiu literatura com outras coisas feitas de palavras, como declarações de justiça social, resistências políticas, jornalismo, discursos panfletários, todos que são vitais e necessários para a nossa vida aqui, para a vida que nós vivemos fora da ficção, mas nenhum deles é ficção. Eu gostei muito desse comentário, porque a Zadie Smith é uma autora negra, que também nas falas tem uma preocupação política, mas na escrita tem um cuidado literário, né? Então, o que eu queria perguntar para vocês, pensando principalmente no Ecologia e no Opissani Sviata. O Ecologia, o romance da Joana Bertolo, foi publicado no Brasil pela Dublinense e tem uma premissa fantástica que me pareceu algo saramaguiana. No romance, a linguagem passa a ser privatizada, propriedade de grandes corporações e temos que pagar pelas palavras que usamos. Eu adorei a premissa e é absurda e tão verossímil, temível, né? Tão possível que isso aconteça. Se a gente pensar que a gente privatiza a água, né? Não está tão distante assim de privatizar a linguagem. E no romance da Verônica, o título que em português significa Descoberta do Mundo, ela conta a saga de um pai polonês que atravessa o oceano num navio quando descobre que tem um filho, Nathaniel, é isso? Nathaniel.
vivendo e morrendo na Amazônia. Um filho que ele não conhecia e que, quando descobre que está doente, expressa a vontade de conhecer o pai. E aí é a história dessa viagem, então, que vai do velho mundo para a Amazônia. Acho que são duas obras que já são literárias e políticas ao mesmo tempo, mas que são sobretudo literárias. Queria que vocês comentassem essa declaração da Zadie Smith, se vocês concordam ou não, e que falem um pouquinho dessa obra de vocês, dessas duas obras. Primeiro de tudo, boa tarde. Obrigada a todos que se juntam a nós aqui. Obrigado à Isabel e à comitiva por terem proporcionado este encontro que me deixa tão feliz com uma autora que eu admiro tanto. Eu acho que a Zadie Smith, ao mesmo tempo, não é que eu concordo ou discordo, mas ela ainda está a tentar encontrar limites e fronteiras e está preocupada com estabelecer o que é que não é ou não é literatura. E eu acho que essa pergunta, para mim, acicata muito o processo de escrever, no sentido em que eu gosto de trabalhar com textos e com alinhamentos de palavras que podem sugerir o comentário, mas isto nem sequer é literatura. Ou seja, eu acho que aquilo que nós pressupomos como não literário tem muito interesse literário. E quando trabalho não gosto de estar muito preocupada com o rótulo ou a expectativa e deixar que a minha escrita para teatro se funda com a escrita que eu considero mais literária, que se funda com qualquer coisa que eu li, que é poesia, sem estar tão preocupada com as margens e os abismos. Ainda assim percebo o elogio contido na citação e não discordaria dela. E ao mesmo tempo pediu-me para descrever o Ecologia, não foi? Pronto, acho que fez uma descrição ótima. Ele parte da premissa de que podemos começar a pagar pelas palavras que dizemos, mas isto na realidade vem como analogia a qualquer coisa que estava a acontecer em 2011, 2012, quando eu comecei a escrevê-lo, que era a tentativa de privatizar a semente agrícola. Portanto, o que eu descrevo no livro ainda não aconteceu, felizmente ainda ninguém propõe que nós paguemos por estes sons que emitimos, mas a lógica que instala isto no livro já está ativa em todo o lado na nossa sociedade. E era sobre esses mecanismos do mercado, não é? Das lógicas de mercado se apropriarem um pouco de todas as esferas de valor da nossa vida, não é? Que pensemos na amizade, no silêncio, no tempo íntimo, no mundo interior, coisas que nós não imaginamos que um dia possam ser transformadas em produtos, mas que o mercado vorazmente continua a tentar encontrar formas de o fazer. Isto, conciliado com o desenvolvimento tecnológico, pode às vezes criar situações em que é mesmo possível. E é isso que acontece no Ecologia, porque estes aparelhos que nós todos temos facilmente digitalizam, nos escutam, não é? E digitalizam tudo o que nós dizemos, e a partir do momento em que está digitalizado pode ser quantificado, e depois de ser quantificado pode ser taxado. Portanto, o salto foi muito imediato, e a partir daí abriu um espaço muito divertido para mim, muito estimulante, de pensar, por um lado, o que é isto de falarmos, não é? O que é isto de valorizarmos cada palavra que dizemos, e o que é que aconteceria se eu agora tivesse que estar aqui a pensar na fatura que vou ter que pagar no final desta conversa. E por outro lado, a linguagem enquanto mediação, não é? A forma como eu falo das coisas já mudar a minha relação com as coisas. Então o livro acaba por ser um grande laboratório sobre estas consequências do novo mercado. E eu acho que pra gente aqui no Brasil, vivendo sob o governo Bolsonaro, Não me lembra disso. Tá acabando. Com a censura que a gente pode usar essa palavra que é forte, mas eu acho que a gente pode usar, é mais cara, a palavra censura talvez.
Mas o seu livro, eu acho que ele foi escrito em 2018 e publicado em 2019, é isso? Não, ele foi escrito desde 2011 e publicado em 2018. Tá. Então foi bem precursor, né, do momento que a gente está vivendo, dessa ascensão da extrema-direita e do controle, né? Então, eu achei muito feliz a premissa, muito atual. Passar para a Verônica. Bom, antes de mais nada, eu também quero dar boa tarde a todos, agradecer o convite da Isabel para estar aqui, é uma alegria estar com a Joana, uma alegria estar com a Fabiane, que a gente, como a Fabiane diz, a gente se encontra, né, justamente nas manifestações. Eu imaginei até, talvez por conta desses encontros, dessa minha participação como cidadã, que eu esteja aqui nessa mesa, né, nessa atuação. Mas eu acho que você fez essa separação, que para mim é muito importante, logo no início da sua fala, e aí eu já até antecipo que concordo, sim, em certa medida, né, com a citação que você fez. Agora eu esqueci o que eu ia dizer. Não, mentira, eu lembro. Essa separação entre o que nós poderíamos chamar de a Verônica, a Fabiane, a Joana, né, cidadã e a escritora, né? Então, para mim isso é fundamental, né? Então, ou seja, eu acho que eu tenho uma atuação como cidadã e a palavra é perfeita, é essa mesmo, porque a gente não pode desperdiçar as palavras, a gente tem sempre que buscar a palavra perfeita, a palavra exata, né? Então, e a palavra exata é essa, é cidadã. Eu acho que a gente tem um papel como cidadão, né? Como cidadã, cidadão. Nós temos esse papel de atuar na sociedade, né? de nos posicionar. Eu acho que o escritor também tem uma certa visibilidade, claro, não é uma mesma visibilidade que um ator, né? Um ator, quando faz alguma coisa, tem muito mais impacto, mas o escritor tem também a sua, né, a sua visibilidade mesmo. Então eu acho que ele pode, né, aproveitar esse momento para se posicionar e para poder defender, né, algumas causas. Mas agora, quando eu escrevo meus livros ficcionais, né, eu não penso nisso, não penso como é que eu vou trazer isso para dentro do livro, né? Então, nesse sentido que concordo bastante com aquela citação, né? Eu estou pensando na literatura, né? Porque para mim a literatura, ela é antes de tudo linguagem, né? E eu acho que o que a gente não pode esquecer nunca é que a linguagem não é transparente, né? Então, ou seja, não há uma transparência da linguagem, né, em que a gente vai ter uma transmissão, digamos. Transmissão não é a palavra certa, e eu já estaria devendo, né? Eu fiquei apavorada com essa ideia do romance de ficar, né, tendo que pagar pelas palavras. Mas a linguagem, pelo contrário, né, ela tem uma opacidade, ela tem uma barreira ali, né, com a qual que nós temos que lidar. Eu acho que a literatura lida com isso, né? Antes de tudo, antes de qualquer coisa, a literatura lida com a linguagem, né? E eu acho que é no lidar com essa linguagem que a gente pode, de uma certa forma, também ter uma inserção ativa, né? Então, ou seja, uma inserção em que possa produzir ali também algum efeito, possa problematizar alguma coisa que seja a própria literatura, né? Não sei se estou sendo claro, eu sei que todo mundo já reclamou do barulho, mas eu fico também meio desnorteada. E quanto ao Opsanis Viata, pegando o Opsanis Viata, por exemplo, eu acho, né, ótimo exemplo, que a história é super simples, é essa mesmo, é um polonês, ele se passa às vésperas da Segunda Guerra Mundial, né, e um polonês que deve ter mais ou menos uns 60 anos, né, eles devem pensar, como assim, ela não sabe? Não, é que não é dito, né, não é dito no romance, então eu imaginei ele mais ou menos com 60 anos, o romance se abre, ele recebendo uma carta, e aí por essa carta ele descobre que tem um filho no Brasil e que esse filho quer conhecê-lo, né, e aí todo o romance é essa viagem de volta ao Brasil, né, e não um Brasil qualquer. Aí que eu acho que, como também determinadas preocupações nossas acabam se infiltrando na escrita ficcional, mesmo, né, que a gente não tenha, né, não queira agora, vou falar sobre isso, eu quero falar sobre a Amazônia. Não era um romance que eu queria falar sobre a Amazônia, era um romance que eu queria falar sobre essa história, eu queria contar essa história, né, e principalmente contar essa história da viagem, né. Para mim era um romance que era principalmente um romance sobre amizade, porque logo no início da viagem
ele conhece um personagem que é Bob, né, que é uma figuraça, e que é uma espécie de... Ele teria mais ou menos a mesma idade do filho, né? Então ele é como se fosse... como se ele já fosse criando com esse personagem, né, eu imaginava, né, uma relação que ele nunca teve com o filho, porque ele não sabia que ele tinha esse filho, né? E aí os dois, eu queria escrever sobre isso. E sobre o que poderia, episódios, né, que aconteciam nessa viagem, uma viagem que se dava nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, 39, né, então uma viagem que se dava primeiro de trem, né, porque não tem, da Polônia não tem como vir, não tinha como vir direto para o Brasil de navio, então até algum porto, desse porto, ou seja, depois a passagem do navio, e depois a chegada aqui no Brasil, que como eu disse, não era um lugar qualquer, mas a Amazônia. Né? Então, ou seja, eu queria que ele chegasse na Amazônia, e quando ele chega na Amazônia, eu acho que ali é um momento do livro em que eu acho que se imprime algumas preocupações que eu tenho, né? E depois eu até falo sobre essas preocupações. É um momento em que ele chega e ele é recebido por um personagem que se chama Jean-Pierre, que é, como o nome diz, é um estrangeiro, né? Um francês, que vive há muito tempo aqui no Brasil, e que está completamente... ele já não tem mais, ele é um pessimista, né? Ele não vê nada com otimismo, muito pelo contrário. E aí uma das primeiras coisas que ele diz, primeiro ele dá notícias da guerra, né? E depois, em seguida ele fala, né? A Amazônia acabou, né? A Amazônia já não é mais aquilo que ela era, né? E quando a gente pensa isso na década de 30, né? Ele estava falando, claro, já não era o que era, e se a gente começa a calcular ali pelo livro, eu gosto de dar muito trabalho para os leitores, né, que eles pensem, mas quantos anos será que ele tem, quando será que ele foi para o Brasil, etc e tal, e ali naquele momento o leitor começa a pensar, não, talvez o Opalka muito provavelmente esteve no Brasil no início do século XX, logo quando ainda tinha o ciclo da borracha, ainda a gente tinha uma riqueza muito grande na Amazônia, né? E o que acontece em 39? Em 39 esse personagem já diz, a Amazônia acabou, já não é mais a mesma coisa. Eu poderia fazer isso, eu poderia fazer aquilo, eu poderia fazer uma série de coisas. Ele lista um monte de coisas que ele poderia fazer para aquela região melhorar e para aquilo prosperar. Mas ele disse, mas para quê? Essa é a pergunta que ele faz. Mas para quê? Então é curioso como, mesmo não tendo essa preocupação, acaba se imprimindo alguma coisa ali. Né? E é engraçado que eu noto isso depois, quando me fazem perguntas a respeito do livro. Que aí eu paro para pensar e noto, não, para aí, eu estou mostrando que é uma Amazônia que já estava destruída, né? E uma Amazônia que continua se destruindo. Né? Então, o livro ele é publicado em 2013. 2013, eu começo junto com os amigos, né, a criar, a Verônica Cidadã, né, junto com os amigos, a gente cria um grupo que era chamado Índio é Nós, em que a gente queria justamente, era um grupo mesmo, era um grupo, né, mas um grupo que o que a gente queria era não tanto se apresentar como um grupo, mas promover uma série de ações, inclusive manifestações, etc., mas muitas conversas e discussões e palestras, etc., né, para a gente justamente denunciar não só o extermínio indígena, né, que ainda é hoje, a gente pode acompanhar esses vários casos horríveis aqui no Brasil, né, mas o extermínio indígena que ainda era muito premente no Brasil, mas principalmente essas disputas, e também, né, principalmente não, e também essas disputas pela terra, né? Então, ou seja, era uma preocupação que eu tinha ali naquele momento, né? Então, ou seja, uma preocupação que também vinha um pouco de antes também, né? Então, aí, claro, pensando posteriormente, eu vejo como não é por acaso, no fim das contas, né? Tá certo que eu estava estudando na mesma época uma escultora brasileira que eu gosto muito, que é a Maria Martins, e me interessava, essa foi o detalhe que me levou à Amazônia, né? E me interessava dela justamente uma série chamada Amazônia, né, em que ela volta aos mitos amazônicos. Era por isso que eu, no fim das contas, vou para a Amazônia, mas não só. Né, eu acabo me dando conta depois, quando o livro está pronto, que não só. Né, então é ali como a gente percebe nessa literatura como acaba se imprimindo algumas preocupações, digamos assim, sociais, né, algumas preocupações dessa Verônica Cidadã. Né. Muito legal. Eu vou aproveitar esse assunto. Eu tive recentemente de novo, eu fui à exposição da Clarice aqui em São Paulo,
e fui de novo lá no Rio. E fiquei pensando que eles não poderiam ter escolhido curadores melhores para apresentar ela para leitores contemporâneos, né? Porque muitas vezes a obra da Clarice é ovacionada pelo uso da linguagem, merecidamente, mas poucas vezes se discute algumas questões políticas que também estão presentes. E eu me lembro de ler na exposição, os textos da exposição tão belíssimos, assim, da Verônica e do Elcanã Ferraz, de vocês falarem, por exemplo, daquela crônica Mineirinho, né, e de quanto ela continua, infelizmente, se a gente lê hoje, parece que ela foi escrita agora, né? Então, se você pudesse contar um pouco da sua experiência da organização dessa exposição, que mistura um pouco de tudo, né? De literatura, de artes visuais, e dentro da literatura também de romances, de contos, de crônicas, da pintura da Clarice. Se você pudesse falar um pouco, eu gostaria de ouvir. Claro, imagina, obrigada. Obrigada, já fico feliz em saber que você gostou da exposição. Ela está, em primeiro lugar, a propaganda, né? Ela já esteve aqui em São Paulo e agora está em cartaz no Rio de Janeiro, no Instituto Moreira Salles de lá, né? Então na Casa da Gávea, fica até 9 de outubro. E foi uma exposição que a ideia inicial, né, quando o Elcanã me convida para fazer essa curadoria junto com ele, a ideia inicial era comemorar os 100 anos da Clarice Lispector, né? Que se completou, esses 100 anos se completaram em 2020, né? E todo mundo sabe o que aconteceu em 2020, pandemia, daí que ela foi protelada para 2021, né? E desde o início, nós não queríamos fazer uma exposição que fosse uma exposição de escritor, né? O que é uma exposição de escritor? Uma exposição em que a gente tem a organização do percurso, né? Porque uma exposição é um percurso, ela é um desenvolvimento no espaço, né? Então, ou seja, em que a exposição tradicional de escritor é que esse desenvolvimento do percurso ele é guiado pela vida e obra desse escritor, né? O que nós queríamos era fazer uma exposição de arte, né? Então, ou seja, nós queríamos ter a Clarice como esse fio condutor, daí essa ideia da constelação. Por isso que nos veio essa ideia da constelação, e é o título da exposição, Constelação Clarice, né? Então, ou seja, uma constelação que tem nome, né? Então é a constelação Clarice, o que também dá a ideia de que o centro dessa constelação é a Clarice. Então nós queríamos que ela fosse o centro dessa constelação, no sentido de que, a partir da obra dela, nós criássemos diálogos com a obra de outras artistas. Não da Clarice com outras artistas, mas da obra da Clarice com a obra de outras artistas plásticas daquele mesmo período, né? A ideia de base era como se a gente partisse de uma pergunta fundamental, que é: será que nós conseguimos flagrar interesses incomuns, né, entre a Clarice Lispector e outras artistas, mulheres, né? No caso, quando a gente começar a cercar para poder escolher, né, o que vai entrar, de outras artistas mulheres que produziram exatamente na mesma época que a Clarice, né? Essa que era a ideia. E aí, claro, a exposição existe, e quando ela existe, a resposta é sim, né? A gente consegue flagrar interesses incomuns, né? Então, e aí o curioso mas por que a gente faz isso? Porque pode pensar, então veio do nada, né? Então, vão querer fazer a exposição da Clarice, dialogar com artistas plásticas, mas quem nos provoca é a própria Clarice, né? Porque a gente já percebe, como você chama atenção, acho que todo mundo conhece a Clarice Lispector justamente pelo trabalho com a linguagem, né? Pelo trabalho fantástico que ela faz com a linguagem. Lembra que no início eu estava justamente chamando a atenção para isso, né? Esse trabalho com a linguagem, esse tentar levar essa linguagem até o seu limite. Isso daí está dado em toda a Clarice, né? E a Clarice tem uma particularidade que eu acho muito interessante, que a Clarice dos escritores, né? E aqui eu uso o masculino de propósito, porque não é só entre as mulheres, é entre as mulheres e os homens, entre todos, né? De qualquer gênero, né? Dos escritores de qualquer gênero. Ela é um caso em que ela é uma escritora que pensa que ela está pensando, enquanto ela está escrevendo, ela está pensando. Enquanto ela está escrevendo ficção, ela está pensando. É uma ficção que é reflexiva, uma ficção que está o tempo inteiro pensando sobre si mesma. E quando ela pensa sobre si mesma, ela está pensando principalmente sobre a forma,
que forma que tal coisa tem que tomar, que forma que essa escrita que tem que tomar, né? Ou seja, é um pensamento sobre a forma, logo um pensamento plástico, né? Então o que a gente tem aí é um pensamento plástico na Clarice Lispector, né? Logo, né, um pensamento da imagem, esse pensamento da forma. Mas, para além disso, a gente pode pegar as obras da Clarice e notar como ela tem interesse nas artes plásticas, né? Então, segundo o romance dela, vai ter a Virgínia, a protagonista, não é ainda artista plástica, mas ela amava, acima de tudo, né, ou amava sobre todas as coisas, agora não vou me lembrar exatamente a expressão que a Clarice usa, fazer bonecos de barro, né? Depois, anos depois, no primeiro romance em que ela publica, que é narrado na primeira pessoa, que é A Paixão Segundo GH, né, a protagonista GH é uma escultora, né, e ali a gente tem já muito, exatamente, tem desenho na parede da Janaíra, então ali a gente tem muitos elementos plásticos, não só a própria protagonista é escultora, mas também essa outra figura que é uma presença muito forte, ela está ausente porque ela não aparece em presença, em pessoa, digamos assim, mas é o tempo inteiro lembrada, né, no romance. É genial a maneira como ela trata, né, essa personagem ali. Ela também deixa a sua marca a partir de um desenho, né? Anos depois, em 1973, a protagonista, a narradora que é a protagonista do Água Viva, também é uma artista plástica, uma pintora. 75, a própria Clarice Lispector se dedica à pintura, né? E aí é justamente no ano em que ela está trabalhando em 2 romances. A Hora da Estrela, que a gente vai ter um personagem que é o Olímpico, né, que é o namorado da Macabeia, que também faz, né, ele não trabalha com barro, mas com madeira, né, ele faz santos de madeira. E, ao mesmo tempo, ela também está preparando Um Sopro de Vida, que é um romance que ela deixa inacabado, mas que a protagonista, Angela Praline, é outra pintora, né? E uma pintora que, curiosamente, descreve algumas pinturas que a própria Clarice estava fazendo naquela época, né? Então tem assim, um interesse muito grande da própria Clarice com as artes plásticas. Então foi a partir disso que nós acabamos orientando essa exposição, né? Então pensando essa exposição nesse diálogo com as artes plásticas, né? E aí, essa é a desgraça, eu me empolguei. Não, é ótimo. Deixa a Joana falar. E eu queria muito recomendar a exposição mais bonita que eu já visitei. Para quem é fã da Clarice, escritora mesmo, tem originais, né? Tem também Dá Pra Se Fartar, mas tem quadros lindíssimos da Djanira, por exemplo, que é uma artista brasileira talvez pouco conhecida lá fora, e a Josélia Aguiar, que é a biógrafa do Jorge Amado, está preparando uma biografia da Djanira, então talvez, né, com o tempo a Djanira alcance mais gente, mas é muito bonita. Quem for passar pelo Rio, eu recomendo muito. E pegando um gancho nessa ideia, eu queria também ouvir da Joana. Quando eu entrei no seu site e vi os seus projetos relacionados ao antropoceno, eu fiquei muito curiosa para saber um pouco mais. Eu vi que tem alguns, né? Não é só um trabalho, então me parece que é alguma coisa que está com você há algum tempo. Você poderia contar para a gente como que surgiu e como é que está isso? Eu fico curiosa de saber onde é que no meu... Eu já fiz algumas conversas... não duvido, sim, mas o site acaba por ser um repositório de tudo e mais alguma coisa. O antropoceno não é propriamente um conceito que eu use na prática, no meu trabalho, mas já fui convidada para ir em iniciativas à volta de literatura e antropoceno, ou seja, parece-me... nós movimentamos-nos muito nestas caixinhas, não é? E parece-me, para mim, uma caixinha tão útil como muitas outras para explotar discursos e são molduras, no fundo, também para olhar para o mundo, não é? Eu este ano fiz um curso online na Universidade de Valladolid, em Espanha, muito útil, sobre ecofeminismo, mas realmente fiquei a pensar que é mais uma caixinha dentro da caixinha, na sobreposição de caixinhas. Mas a forma como aquele Climicologia, exatamente. Não, claro, a questão ecológica atravessa tanto o meu trabalho, que dá nome ao romance,
Particularmente o termo antropocene, que não é um termo que eu uso muito, mas não tenho nada contra. E acho que tem a ver justamente com o que tivemos a falar aqui, com a importância da palavra cidadã, e por sensibilidade, por temperamento, por ser dos anos 80 e já ter crescido com uma agenda mediática que todos os dias me relembrava em criança ou em adolescente que estamos a estragar o planeta Terra, dito assim de uma forma um bocadinho simplista. Eu cresci com essa preocupação e muito ligada ao ativismo ambiental. E se bem que eu concordo totalmente com a ideia de que eu não me sento para escrever um texto funcional, no sentido, depois de ler este texto, toda a gente vai querer abraçar uma árvore. Acho que esse tipo de efeito não é literariamente útil, mas eu acredito que eu posso pegar nas minhas inquietações, o que é que estamos a fazer ao planeta, porque é que a força do mercado é maior que a força da preservação da natureza, ou qualquer uma destas questões, por muito filosófica, ou muito económica, ou muito de uma outra ciência qualquer, e perguntar-me que formato literário tem esta questão. E eu acho que isso parece o início de um texto programático, porque eu sento-me para escrever sobre ecologia, mas o que eu vou à procura é de uma resposta literária à minha inquietação. E a mim, até agora, parece-me válido funcionar assim. Não sei se os resultados agradariam à Zadie Smith nessa distinção que ela faz. E então, como a Joana Cidadã tem tanto essa preocupação e esta consternação, eu sinto que mesmo quando eu não quero, quando eu tenho muitas encomendas, não é? Porque eu trabalho muito para teatro e para às vezes, pronto, também vivo da parte da sobrevivência da escrita, não é? Tenho que aceitar textos que me paguem, e esses vêm com qualquer tipo de tema que não vem de dentro para fora, não é? Vem de fora para dentro. E é muito interessante como eu às vezes consigo pegar em qualquer coisa e trazê-la, pronto, para as preocupações da relação com o exterior, esta palavra tão problemática e tão fértil que é a natureza, como se fosse uma coisa exterior a nós. E aí eu sinto que às vezes é quase inescapável estas obsessões, estas 2 ou 3 linhas obsessivas que normalmente tem cada escritor, e que às vezes me preocupa, porque também vive muito, a criação vive muito do esquecimento. E às vezes, no outro dia, numa conversa com o Afonso Cruz, ele relembrou-me, ou fez-me uma pergunta, ou comentou o início de um conto que eu escrevia em 2013 ou 2014 sobre o facto de distinguirmos o som de um Macintosh ou de um PC a ligar, ouvirmos aquele som do sistema operacional e sabermos exatamente que aparelho é que é, e não sabermos, neste caso o exemplo era não sabermos distinguir o grilo da cigarra. Ou seja, estes tipos de literacia, não é? Nós somos extremamente adaptados a uma selva de tecnologia, vamos chamar assim, e se me puserem a mim numa floresta, eu dificilmente sei dizer nomes de mais de 3 ou 4 árvores. E isso, para mim, é uma forma de literacia, não é? De despreparação para conhecer aquela floresta. E ele lembrou-se desse conto que eu já escrevi há muitos anos para perguntar outra coisa. E eu dei por mim a pensar que estou neste momento a escrever um conto chamado Natureza Urbana, que é mesmo sobre uma personagem à procura da natureza na cidade onde está. E fico um bocadinho aterrada, não é? Porque uma pessoa parece estar sempre a escrever o mesmo texto, e isso não é ideal. Mas eu acho que tem mesmo a ver com essa coisa do qualquer coisa que eu vá escrever, as minhas questões andam à volta do mesmo, e isso acaba por ser tão literário quanto estrutural da pessoa que produz essa literatura. Joana, você falou uma coisa, eu sou psicanalista também, além de crítica literária, então
fez muito sentido para mim, né? Cada autora, cada autor tem 2 ou 3 obsessões, né? Isso volta e aparece de algum jeito. Então, quando você diz que talvez não seja o ideal retomar esses temas, me parece que talvez seja inevitável. E talvez os autores e as autoras que a gente mais goste de ler sejam justamente esses que têm obsessões, né? Que estão agarrados com as suas obsessões. Porque é sempre algo novo que surge, né? Porque passou tempo, a gente já é outra pessoa ao escrever um outro texto. A própria Clarice tem textos parecidos entre si, assim, e versões do mesmo texto. Fico muito descansada que essa seja a sua opinião clínica. Preocupa-me menos. E de crítica, viu? Eu acho que essa consistência no trabalho não significa falta de originalidade. Eu acho que nem você nem a Verônica podem ser acusadas desse crime. Que falte originalidade ao trabalho de vocês. E acho que no fundo nós estamos no mesmo, sempre escrevendo o mesmo livro. Ou seja, talvez não no mesmo livro, mas estamos sempre, por mais diferente que possa parecer, nós estamos sempre orbitando em torno daquela questão que para nós é fundamental. Tenho essa impressão. Mas tem que ver com a profissional, sei. Eu acredito que sim. Eu acho que a gente tem 2, 3 grandes questões e a gente vai estar ocupada delas. E mesmo, eu acho que os enredos, eles são um pouco como sonhos. Eles variam, mas se você for ao coração do sonho, às vezes as questões são parecidas. E para mim isso é uma qualidade. E o fato de você ter essa preocupação, esse olhar para esse conto que você contou, né? Como a gente reconhece o barulho de um sistema operacional, mas tem dificuldade de escutar o barulho da cigarra. Eu estou fazendo doutorado lá na USP e o campus é muito arborizado. É uma delícia, é lindíssimo. E tem muita cigarra. E um dia a gente estava numa sala de aula e elas estavam a toda. E aí uma aluna que é daqui de São Paulo, que não é do interior, eu sou de Minas, perguntou, professora, que barulho é esse? Assustadíssima. A professora disse, é um grupo de cigarras cantando. Ela achou que pudesse ser um anúncio de chuva ou alguma coisa que tivesse como se fosse alguma coisa elétrica, uma pane. Então, para você ver como esse conto tem respaldo na realidade. Embora você parta de premissas fantásticas, né? Como no Ecologia, eu acho que elas estão muito mais presentes do que a gente gostaria. Eu adoraria ouvir mais vocês, mas a gente tem pouco tempo, então eu vou abrir para 2 ou 3 perguntas, comentários, não precisa necessariamente ser perguntas, se vocês quiserem fazer. Alguém? Obrigada, oi. Meu nome é Luciana. Eu tenho uma pergunta que eu sempre tive eu já ouvi muito, assim, uma literatura ativista é uma má literatura, no sentido, você não escreve para mudar o mundo. Ao mesmo tempo, acho que o ativismo acontece. Né? Então, eu queria escutar de vocês isso, quer dizer, é uma coisa planejada, ou, por exemplo, no caso do teu livro, Ecologia, como é que é? Você estava escrevendo e você, nossa, isso é um tratado contra alguma coisa, ou você já estava imbuída desse ativismo no próprio argumento, já era uma coisa muito mais arquitetada, porque ainda tem essa ideia de que você não escreve para uma intenção de mudar o que está fora, né? A literatura, ela vai trazer alguma coisa que é mais... se ela não for ancorada numa angústia existencial, é muito... acaba dando uma literatura que não é talvez tão forte, enfim. Também teve um pouco a conversa que a gente estava tendo antes com o Gonçalo, para quem estava aqui,
né? Que ele estava falando, às vezes coisas muito antigas falam do contemporâneo porque elas não pretendiam falar do contemporâneo delas, elas estavam falando de questões atemporais. Então você pode correlacionar o Kafka com a pandemia, né? A situação de você ter uma pessoa dentro da sua casa que você precisa servir com uma bandejinha isolada, enfim, era uma discussão que estava tendo antes, enfim. Antes de passar para elas, eu só vou fazer um breve comentário, que eu concordo, óbvio, né, que os grandes autores talvez sejam atemporais, mas eu acho muito importante que a gente leia literatura contemporânea, mesmo quando involuntariamente a literatura contemporânea representa o seu tempo, quando não é o objetivo dela, tudo que a gente é e tudo que a gente vive, a gente arrasta, né, para a escrita. Então, eu sou muito defensora da literatura contemporânea. Isso não exclui que a gente leia, conheça, aprecie os grandes clássicos, mas tem especificidades próprias do nosso tempo que eu acho que... E a gente tem autores e autoras com muito talento hoje, né? Agora eu vou passar para você. Bom, posso falar? Prometo não falar demais, mas vou pegar uma deixa. Eu gostei quando você trouxe, essa parte da mesa anterior acabei não ouvindo, não pegando, né? Mas gostei quando você trouxe vários os autores, né? Autores como Kafka, etc. e tal, que trazem, que falam, embora tenham escrito antes, falam do nosso tempo, né? E eu quero dar um exemplo aqui da Clarice, já que a gente falou bastante de Clarice Lispector, né? Mas dar um exemplo aqui de Clarice, que é alguém que eu já falei antes, que eu acho que é um exemplo para isso que eu falei um pouco antes, que eu acho que o grande trabalho que a literatura pode fazer é sempre a partir da linguagem, né? É sempre a partir da forma, né? De buscar uma forma, né? De tentar quebrar essa opacidade da linguagem, porque, como eu disse, a gente não pode acreditar, porque a linguagem não é transparente, né? Então, ou seja, mesmo que a gente queira refletir esse tempo que nós vivemos, ela não se dá de uma maneira transparente. E por que eu quero falar da Clarice? Porque a Clarice, muitas vezes, modo de dizer, mas já foi acusada de ser alienada ao seu tempo, né? Mas pega a Paixão segundo GH, eu adoro pegar exemplos que eu já dei, né? Pega a Paixão segundo GH, publicado em 64, acho que eu falei a data aqui, né? Ou seja, quando quando é dado, né, o golpe civil-militar no Brasil. Sobre o que é o A Paixão segundo GH? O A Paixão segundo GH é uma mulher, né? Claro, a gente conhece a história básica, né? Como é que a gente resumiria? Que aí é o tema. É uma mulher, né, que a Janaíra, que é a empregada, né, ela pediu demissão e ela decide arrumar um quarto lá, descobre que aquele quarto não é como ela imaginava, ou seja, uma parte do apartamento dela não era como ela imaginava, um apartamento com o qual ela se identifica, né? E aí ela cria uma cisão entre ela, GH, na sua identificação com o apartamento, né? Ela cria uma cisão do apartamento com o quarto da Janaíra e uma identificação do quarto da Janaíra com a Janaíra, e dali, né, o desenho na parede, depois a barata, que todo mundo conhece a história da barata. E a partir disso começa o livro. Como é que começa o livro? Começa o livro com essa mulher, GH, dizendo que está passando por uma desorganização profunda. Esse é o termo que a Clarice usa. Ela está passando por uma desorganização profunda. Que desorganização profunda é essa? Uma desorganização profunda a partir daquilo que aconteceu para ela no dia anterior e que ela não consegue entender, porque enquanto ela não der forma ao que aconteceu, ela diz, as coisas para mim não existem. O que significa essa desorganização profunda? E ela volta várias vezes a isso e vai mudando as expressões. Em algum momento ela chega a falar que ela perde a sua montagem humana. É outra expressão que tem a GH apresenta, né? Então, ou seja, uma mulher que passou por uma desorganização profunda, que ela perdeu a sua montagem humana, ela perdeu a sua terceira perna. O que a gente tem aí? A gente tem uma mulher que está narrando que ela sofreu uma desorganização psíquica, né? E depois a Fabiane me corrige, desorganização psíquica, mas que se reflete numa desorganização corporal. Se reflete no quê? Num corpo que se desmonta, num corpo que se quebra, num corpo que se divide, né? Ou seja, um corpo que no fim das contas ele perde a sua inteireza. O que nós vamos ter nos anos seguintes? A tortura.
nos porões do Brasil. Né? Então, a gente tem que também pensar o que o que aquele romance está falando naquela época, né? E o que a gente pode ver a partir dali. Em 73, quando a ditadura já está lá, né, a mil, ela lança o Água Viva, que retoma essas mesmas questões, desse corpo que está desmontado, desse eu que não se mais reconhece, desse eu que se divide, que se secciona, a partir do quê? A partir da questão da linguagem. Não é evidente, mas estão lá questões importantes. Não sei se... Mas era por aí. Eu concordo totalmente. Eu acho que, assim, o espírito do tempo se inscreve na obra, né? Mesmo numa obra que pareça mais pessoal, mais existencial, mais atemporal. Por exemplo, a gente lê Kafka hoje, ou Machado hoje, obviamente tem questões que continuam dialogando com a gente. Mas se a gente lembrar do contexto histórico em que elas foram escritas, elas também estão dizendo outras coisas, né? Quero ouvir da Joana. Eu acho que respondo em duas partes, sendo que a segunda parte é mais importante que a primeira, mas primeiramente, pronto, essa questão da má literatura, o tempo dirá, não é? Depois há coisas que nós também não é isso, que não entendemos no tempo imediato e depois têm tantas outras leituras passado algum tempo. Portanto, tenho muita dificuldade em pôr o post-it de mau ou de não literário num texto. Mas dizer que acho mais fértil sempre trabalhar a partir de perguntas do que respostas, e os textos mais propagandistas, mais programáticos que eu conheço, claramente têm uma vontade muito férrea de nos incutir uma série de respostas, não é? Já vem pronto, já não há nada para o leitor fazer, senão de alguma forma digerir e acatar. E de facto esses textos pelo menos não são muito vivos ou muito interessantes, e espero que o tempo não lhes dê outra leitura. Eu acho que quando se trabalha a partir de perguntas, não é que não se corre esse risco, porque há sempre um tema, há sempre a possibilidade de ir e vir com modas ativistas, etc. Mas pelo menos fica ali aberto para o leitor trabalhar também. Uma das perguntas que acho que para mim era muito presente na escrita do Ecologia é quase o início de um livro infantil, que é: se a Terra falasse, o que é que dizia? Isto dava um bom livro infantil, e para mim é uma pergunta da qual eu derivo toda uma vida literária. Eu acho que posso passar o resto da minha vida a tentar responder a esta pergunta, porque levanta as questões da linguagem não humana, da escuta, sei lá, de outras cosmogonias que entendem que o rio fala, que animam a Terra também de uma intencionalidade. Dá para ir por muitos caminhos. A segunda parte, que eu acho que é mais importante, é que eu acredito mesmo que o livro é dos leitores. Então, por muito que o escritor ou autor trabalhe com perguntas ou respostas mais ou menos ciente do seu ativismo, depois ele está no mundo e as pessoas vão mesmo fazer dele... Ele pode ser um tratado filosófico sobre uma barata e de repente tornar-se ou sobre a transformação de um besouro não é? E depois transformar-se num símbolo do Holocausto. Quer dizer, isso, não sei se eu duvido, isto é mesmo bem aberto, mas eu duvido que o autor possa controlar isso. E tenho sempre um exemplo prático do Ecologia que sempre conto quando estamos juntos, estou-me a sorrir, porque elas ontem já me ouviram a dizer isto 2 vezes, mas é que eu não tinha a percepção de estar a escrever uma distopia. Eu nunca me sentei durante 7 ou 8 anos a pensar em distopias, e assim que dei o livro ao mundo, ficou muito óbvio na reação de toda críticos e leitores que o que eu tinha escrito era uma distopia. E acho que é levado ao extremo essa coisa de realmente o livro é de quem o lê. Ótimo. Eu acho que a gente tem que encerrar, mas acho que essa frase é perfeita: o livro é de quem lê, né? Porque da geração que lê, da pessoa que lê, né? Não é só da pessoa que escreve. A Helena Ferrante tem uma frase muito boa que é: meus livros, uma vez escritos, não precisam mais de mim, né? Toda vez que
o autor ou a autora interpreta o próprio livro, ele já está numa outra posição, né, de leitor, porque a escrita, a Clarice falava isso, eu escrevo com o corpo, né, então não é totalmente consciente, planejada, mesmo o autor que se iluda achando que tem controle absoluto sobre a sua obra, vai tudo, né, todas as nossas experiências de vida, todos os nossos valores, os nossos temores, mas eu gostei muito do que você disse, que talvez o que distingua, é meio complicado em falar em má literatura e boa literatura, concordo totalmente, mas o que distingua um livro que perturbe, incomode, perdure, seja um livro que faça mais perguntas do que ofereça respostas, do que vire a cabeça do leitor e diga, é por aqui, né? Que deixe o incômodo com o leitor e que possa se transformar em outra coisa. Eu vou deixar vocês se despedirem. Agradeço muito pela essa breve conversa. Para mim foi uma alegria. Essa mesa seria mediada pelo Paulo Werneck. Ele está com um convite, não pôde vir e eu tive a sorte de ser chamada. Um tema que me interessa muitíssimo. E, bom, agora eu passo para a Joana, depois para a Verônica. Elas se despedem e depois acho que vocês vão assinar livros, né? Tá bom. Eu só agradeço de novo a quem convidou, organizou e sobretudo a quem escutou e a quem esteve aqui comigo, às perguntas e às respostas, e espero que nos reencontremos em breve. Também só quero agradecer a presença de vocês, né? A conversa com a Joana, né? A conversa com a Fabiana. É isso.